Olá, enfermeiros! Hoje iremos iniciar nosso primeiro papo de enfermeiro empreendedor com a nossa convidada Gisele Gusso. Gi, seja muito bem-vinda! Obrigada, Mariana. Fiquei muito contente em receber o convite e assim poder estar contribuindo com outros colegas empreendedores. Sim, gente, a Gisele, ela é enfermeira há 8 anos, pós-graduada em enfermagem do trabalho, urgência e emergência, cursa mestrado em ensino e saúde na Amazônia e também tem experiência na área de gestão em unidade básica de saúde. E atualmente, né, Gisele, atua como enfermeira empreendedora. Isso. Estou aí mais ou menos há 7 meses, aprendendo um pouco mais a cada dia com erros e acertos. Gi, fica à vontade para responder algumas perguntas. E eu vou iniciar te perguntando quais foram os principais desafios que você enfrentou para iniciar o seu próprio empreendimento na área da enfermagem. Como foi esse processo? Então, Mari, é bem difícil. Ainda tem sido difícil, porque além do conhecimento técnico, que é imprescindível que nós tenhamos, tem outras coisas nesse universo, né? Como gestão financeira, gestão mesmo de negócio, o marketing hoje, que eu vejo que está muito mais forte do que antes, e é o marketing no digital, no qual nós temos que desenvolver habilidades que muitas das vezes desconhecemos. É tudo muito novo. Quando nós vamos partir aí para Instagram, é algoritmo, são várias coisas que a gente tem que estudar um pouco para que o nosso marketing, a nossa divulgação chegue aonde nós queremos que ela chegue de fato. E além também da insegurança que é natural, relacionada ao sair de um trabalho assistencial, que é muito comum na nossa área, onde nós atuamos em serviços públicos ou também em rede privada, para poder empreender. Então, assim, é uma insegurança que ela é natural, mas ela também é um desafio. Nós, enfermeiros, assim, trabalhar, né, nesse meio digital, né, para divulgar nossos procedimentos, né, divulgar nossos atendimentos, até consultórios, né, de enfermagem, é muito desafiador, né? E a gente não aprende isso na faculdade. Não E aprende. E daí, quando você vê o panorama geral, você fica, gente, é muita coisa. É muita coisa para acompanhar, porque, como eu falei, além do conhecimento técnico, que é algo realmente imprescindível para você empreender ou até mesmo atuar na sua profissão, em outros âmbitos, mas o marketing ele é muito novidade para a gente, né? São demandas que nós não temos conhecimento, né? São ferramentas novas, tanto que tem pessoas hoje em dia só trabalhando com isso. E aí nós se vemos aí, tá tentando aprender alguma coisa, porque a gente está começando e a gente precisa entender até o serviço que nós vamos contratar. Por exemplo, mas tem pessoas que fazem o serviço, mas eu também tenho que saber o que eu preciso cobrar dela. E aí tem a grande vitrine, né, que é o Instagram, que é muito difícil, né? A gente às vezes tem que se desenvolver ali, né, em outras áreas, né, do marketing para poder conseguir chegar onde queremos. E assim, de que forma sobre a questão da burocracia, regulamentação da área da saúde que exige, né, para que você abra um negócio em enfermagem, como foi essa questão da burocracia e da regulamentação que acaba impactando no desenvolvimento, né, de negócios na área da saúde e na área da enfermagem no geral, né? Então, existe, né, essa dificuldade. Nós como enfermeiros, né, eu vejo assim, particularmente eu tinha um pouco mais de conhecimento em relação um pouco sobre isso, sobre o que é necessário que o estabelecimento de saúde tenha dentro das exigências, das normas, né,
na vigilância sanitária, e dentre outras coisas, procedimento operacional padrão, e tudo que envolve ambiente de saúde, mas ainda assim é desafiador, porque é muita coisa e fora tudo aquilo que nós, quanto enfermeiros, sabemos que o estabelecimento precisa, existe aí umas documentações que deixa a gente um pouco fora. Onde que eu vou conseguir essa documentação? Qual que é o primeiro passo? Eu me peguei muito no requisito de: será que eu tenho que primeiro ir na vigilância sanitária ou primeiro eu vou lá no Corém registrar o meu estabelecimento? Porque nós, quanto enfermeiro, o nosso estabelecimento ele tem que estar registrado no nosso conselho. Sim. E um precisa do outro. A vigilância precisa de documento que o conselho precisa e vice-versa. E daí você fica: onde que eu tenho que ir primeiro? Qual que é o passo a passo? Sim. E gera essa preocupação, esse desafio, porque exige muita paciência e organização, né? É uma série de exigências, porque temos que comprovar as nossas formações específicas, tem as licenças, temos que acompanhar também todas as diretrizes do nosso conselho, as atualizações, para que a gente possa exercer dentro do nosso âmbito de trabalho o que nos compete dentro da nossa legislação. Vejo que além de ser um desafiador, mas ele é uma forma de nos proteger e proteger também o nosso paciente. Deixar o nosso paciente mais seguro e dar também mais credibilidade ao nosso negócio juntamente com o paciente. Então é assim, apesar de ser desafiador, né, a gente fica um pouco perdida no fluxo, mas ele é extremamente importante. E assim, a gente aprende, né, na faculdade, a gente aprende um pouco, né, sobre as normas regulamentadoras, né, a questão de resíduos, de serviços de saúde, né, hospitalar ou consultórios, mas quando a gente chega ali para abrir o nosso próprio espaço, né, e você se responsabilizar por aquilo, né, se você pensar até a pia, né, até a torneira tem que ser adequada, então você realmente precisa ter todo o cuidado necessário. E assim, Gi, sobre a questão do empreendedorismo na enfermagem, né, já que a gente está falando tanto de empreendedorismo, de que forma você acha que agora, né, o novo perfil de enfermeiro que a gente vê, né, que antes a gente tinha aquele perfil do enfermeiro hospitalocêntrico, né, do enfermeiro de atenção básica, do enfermeiro de hospital, que a graduação é realmente voltada para isso, né? Nós não aprendemos ainda, né, sobre a questão do empreendedorismo na enfermagem, mas de que forma você acha que esse empreendedorismo ele pode contribuir, né, para o nosso reconhecimento e também valorização da nossa profissão, né? De que maneira você acredita nisso? Então, para mim, empreender é uma forma que nós podemos mostrar para a sociedade que nós somos além desse modelo assistencial, que nós temos competência, técnica científica para desenvolver inúmeras atividades fora do âmbito hospitalar, fora do âmbito da unidade básica de saúde, onde nós temos autonomia para exercer a nossa profissão, e aí a gente acaba ali contribuindo para o fortalecimento da nossa classe. Eu vejo assim dessa forma, que ela é uma forma realmente poderosa de mostrar que nós somos além do que já foi visto durante muito tempo. E assim, além disso, Gi, eu acredito muito que exige a necessidade da nossa classe se unir mais voltada ao empreendedorismo, né? A importância de eventos voltados para o enfermeiro empreendedor, né? Cursos, produtos tecnológicos, né? Como esse, voltados para isso, justamente para fortalecer a nossa base, fortalecer a nossa profissão, né? E até culturalmente, né? A questão cultural, as pessoas muitas vezes falam: ah, mas você é enfermeira e você
dona de uma clínica, você tem um consultório, como assim o enfermeiro pode fazer isso, Isso. né? Então, a gente tem muitos esses questionamentos dentro da sociedade que é enraizado, né? Que pensa que o enfermeiro não, o enfermeiro é lá só na assistência. Isso. Então, é bem. Isso. E além do mais, eu vejo que a estética, que é onde eu estou empreendendo agora, abriu mais a porta em relação a isso. Eles veem que nós já temos um consultório, já estamos ali atuando, até mesmo por questão do digital, que acaba chegando muito mais informação para aquele público, né? Que é o enfermeiro ali que está atuando com isso. Mas tem muito tabu ainda relacionado àquele enfermeiro que tem consultório e faz atendimento particular, por exemplo, para cuidado de feridas, né, coberturas, né, feridas e coberturas. É enfermeiro que faz acompanhamento na saúde da mulher no particular, né. Nós podemos fazer isso, mas ainda não é visto ainda pela sociedade essa nossa atuação, mas nós temos respaldo legal, né, para o consultório de enfermagem, não só para a estética, mas para todas as outras atividades que nós temos competência para realizar. E hoje tem muito tabu ainda relacionado a isso. Sim, preventivo, inserção de DIU, furo de orelhinhas, a parte, né, de feridas e curativos, como você diz, são áreas, consultoria, né, de maternidade, Consultoria de saúde. e essas são áreas muito promissoras para a enfermagem e que a população no geral precisa entender que nós estamos avançando, né, nesse contexto do empreendedorismo. E isso agora não tem mais que ser como uma novidade, né? Muitas pessoas se surpreendem, né? Aquela questão, mas você tem um consultório de enfermagem, você tem uma clínica de enfermagem. Então chega naquele contexto de sim, e a gente tem que começar a falar sobre isso para que as pessoas enxerguem como algo normal, né? Gisele, em relação a como que você consegue, né, como enfermeira, como empreendedora, equilibrar toda a questão de ética profissional, né, com aquela questão das demandas do mercado, ao empreender na área da saúde, que a gente tende a querer muito mostrar os resultados, né? A gente tende a querer mostrar o nosso serviço que a gente está fazendo, mas aí tem aquela contradição, né? Aquele contexto ético da área da saúde, né? E como que você lida com isso? Então, para mim, o equilíbrio, ele sempre vai vir da clareza profissional, sempre. Priorizar a segurança do paciente, mesmo que isso vá de contra o que é evidenciado no mercado, as propagandas, né, as tendências comerciais. Então, assim, é basicamente isso, sempre o equilibrar através da clareza profissional mesmo. É isso. E vamos falar um pouco de sucesso no empreendedorismo, né? Você como uma enfermeira aí, né, com bastante ascensão, né, provavelmente terá muito sucesso, né, já é um sucesso. E quais seriam aí as habilidades e competências, ao seu ver, que o enfermeiro precisa para que ele consiga desenvolver, e ter um sucesso na área do empreendedorismo? Então, além do conhecimento técnico, que falei, né, anteriormente, que é imprescindível, também um pouquinho do que eu já havia dito, desenvolver habilidades, né, competências relacionadas à gestão de negócio, gestão financeira, marketing, comunicação, liderança. Comunicação e liderança, eu vejo que já é algo que nós, quanto enfermeiro, nós já viemos trabalhando isso durante a nossa graduação. Porque a figura da enfermagem, ela é uma figura de líder, treinamos comunicação, tanto com o paciente, quanto também com a equipe. Então, isso já é algo que a gente já consegue estar trazendo da nossa carga lá da graduação. Mas aí o a mais que seria relacionado à gestão financeira, negócio, marketing e até o atendimento ao cliente, nesse âmbito que nós vamos estar realizando.
Então, seriam essas as competências que eu julgo ser importante. Necessário, né? Para um enfermeiro, muito bem, Gi. E em relação ao crescimento do empreendedorismo, você acredita que devido à demanda agora, né, desse novo contexto da enfermagem, né, do enfermeiro empreendedor, isso vai reduzir a sobrecarga nos serviços públicos? De profissionais, né? É um assunto bem polêmico, né? Sobre a sobrecarga profissional. Mas eu vejo que o empreendedorismo, ele, de uma forma bem clara, né, acaba que nós, quanto enfermeiros, saímos daquele modelo mais tradicional assistencialista e começamos a desenvolver outros serviços especializados, serviços também que nós poderíamos estar atuando lá, quanto SUS, quanto privado, quanto, digamos assim, funcionário daquele serviço. Quando nós trazemos ele para o âmbito do empreendedorismo, pode ser que a gente consiga quebrar um pouco mais essa descentralização do serviço SUS, né? E com isso, talvez, quem sabe, reduzir essa sobrecarga. Mas eu acho um assunto bem polêmico, a sobrecarga do enfermeiro. Foi a ideia. Mas isso é algo que é a longo prazo, né? Não vai ser agora. Mas pode ser que comece a favorecer a redução da sobrecarga nos serviços únicos de saúde, sim. Quando nós saímos daquele modelo mais assistencial e abrimos portas, né, para outros caminhos e para a sociedade também enxergar o que nós exercemos quanto profissão. Sim. E isso também traz a questão do empoderamento, né? Empoderamento do enfermeiro é algo que também a gente tem, juntamente com a parte do empreendedorismo, é algo que a gente tem visto, né? Muito posicionamento, né, voltado para a enfermagem, bons posicionamentos, inclusive. E de que forma, Gisele, o empreendedorismo ele pode fortalecer esse empoderamento dos enfermeiros e até mesmo permitir uma maior autonomia na prática profissional? Então, para mim, o empoderamento ele vem quando nesse serviço nos colocamos como protagonista na nossa atuação, né? Porque acaba nos permitindo inovar, trazer novas abordagens, fortalecendo a nossa autonomia mesmo, com a expansão da nossa área de atuação, fortalece também nossa tomada de decisão e acaba ocorrendo a valorização da nossa prática, né? Como eu falei, muitas pessoas hoje ainda não conhecem que o enfermeiro pode ter um consultório ali para tratar a saúde da mulher, para fazer um acompanhamento de um pré-natal de baixo risco, para fazer uma inserção de DIU, como falou. Então, assim, tem muitas coisas ainda dentro da nossa prática profissional que nós podemos fazer, que nós podemos atuar de uma forma autônoma, que ela ainda não é bem vista, né? Ou não é vista. E aí, com essa expansão dessa nossa área de atuação, saindo daquele serviço e indo para um nosso autônomo, no meu ponto de vista, nos coloca como protagonista na nossa atuação. E aí acaba ocorrendo ali a valorização da nossa prática mesmo profissional. Eu acredito que tem mudado, sabe, Gisele? Eu acredito que tem mudado o contexto mesmo do posicionamento da enfermagem diante da sociedade, mas eu ainda vejo muita precisa ainda, né, melhorar Demais. né? Mas eu acredito que foram grandes avanços, né? Na minha época, estudante, né, há mais ou menos 8 anos atrás, quase não se falava, né, de empreendimento na área da enfermagem. E eu me recordo que uma vez eu fui num congresso em João Pessoa, na Paraíba, e eu vi uma enfermeira, linda inclusive, e ela falando que estava empreendendo na área
de feridas e curativos, né? De estomas também, na verdade. E aquilo me encantou. Ela mostrou a clínica, fotos do consultório dela, mostrou os resultados dela, inclusive, muito bons. E eu falei, mas o enfermeiro, ele pode abrir um consultório, ele pode empreender. Fiz várias perguntas para ela e aquilo abriu, né, a minha mente. E é por isso também esse produto, porque quando tem os alunos ali, né, os discentes na faculdade, e que eles veem alguém que é um profissional de enfermagem, que está empreendendo, que está sendo autônomo, que mostra a força da enfermagem para ele, isso abre, né, diversos leques, abre diversos olhares e a gente estimula que esses alunos também empreendam no ramo dos negócios, né, e veja a enfermagem como não só assistencial ali, aquela assistência ali no SUS. Querendo ou não, nós somos formatos para isso, né? E quando a gente fala da abertura do consultório, acaba que eu citei muitos exemplos relacionados à assistência mesmo, né? O papel do enfermeiro quanto assistente, né? Assistente ao paciente. Mas nós exercemos também outras atividades que podemos fazer lá de forma autônoma. Tem consultorias. Nossa, quando você começa a pesquisar, tem tanta gente boa, gente legal da enfermagem, fazendo consultorias para diversos segmentos. Então, não é só assistência, né? Tem muita coisa envolvida, mas acaba que fica muito no papel assistência hospitalar, estratégia de saúde da família, e acaba não tendo essa outra visão, porque tem a gestão também, né? Serviço de auditorias, tem vários serviços aí com enfermeira, ele pode se estar atuando. Verdade, verdade. E, Gi, para a gente finalizar a última pergunta, que conselho você daria para um enfermeiro que deseja empreender, mas que ainda tem esse receio, esse medo, né, de sair da zona de conforto do trabalho tradicional e que ele deseja empreender, ser autônomo? Então, o que eu poderia dizer para essa pessoa que está tendo a ideia de começar aí no empreendedorismo dentro da enfermagem ou até mesmo dentro de de um outro segmento, é planejamento. Gente, planejamento, ele é tudo. Confesso que eu, quando comecei, que não tem muito tempo, né? Comecei agora, meados do ano passado. Eu que sempre, nossa, tudo organizado, anotado, tudo certo, do meio por fim. É o normal, são os desafios do empreendedorismo. Eu me baguncei, eu falei, gente, como assim? Então, o planejamento ele é imprescindível. Você fazer uma análise do mercado e do que você quer fazer a curto, médio e longo prazo, né? Ter uma percepção do que eu preciso para abrir meu negócio, né? Além, como eu sempre falo, do conhecimento técnico, que é algo que é imprescindível, mas o que eu preciso? Quais são os passos que eu preciso dar, primeiramente? Eu vou montar um consultório, então quais são os gastos que eu vou ter? O que eu preciso resolver de parte jurídica, de contabilidade? E o financeiro, assim, ele conta muito. Porque você acredita que você vai gastar um valor específico, depois você não gasta esse valor. Ele vai triplicando. Mas por quê? Porque você não fez um planejamento do que realmente você iria precisar ali dentro do teu estabelecimento para você abrir as portas, né? Eu sempre comento com as colegas que tem que ser do mais simples, do insumo mais barato. Uma agulha, tantos centavos, eu vou precisar X número dessa agulha para começar, de seringa tal, Sim. tudo. Até o Descartex, a caixa lá, pérfuro cortante, ele tem que entrar no seu cálculo, né? Porque aquilo de pouquinho em pouquinho faz uma diferença significativa no teu planejamento financeiro.
E aí é o que eu comento com as colegas. Eu falo, olha, vai abrir um negócio e faz uma lista de tudo que, da parte financeira, de tudo que você vai precisar investir, para você ter uma ideia se você vai conseguir começar agora ou se você vai ter que se organizar um pouco. Gente. Porque tem as despesas fixas, né? As despesas variáveis, tem muita coisa no contexto. Então, planejamento é essencial. E por que eu falo um pouquinho do financeiro? Porque se você não organizar, te desestabiliza. E no início, geralmente, né, você mais gasta do que você Isso, ganha do que ganha. Então, você tem que ter uma consciência muito importante de todo esse processo. É muito importante ter inteligência emocional, ter segurança com tudo isso. E é possível a gente conciliar aos poucos, né? Todo dia tá ali buscando conhecimento técnico, as mudanças que ocorrem, mas também estudar sobre gestão de negócio. Como que eu vou impulsionar o meu negócio? Como que meu negócio está sendo visto? Qual que é o público que eu quero alcançar? O que que eu quero resolver ali? Qual que é meu objetivo, né? Então, sobretudo, quando você deseja que você vai iniciar, que você vai empreender, é planejamento de segurança. Sim. Sempre. Porque é o que vai te dar uma segurança de fato que o teu negócio ele foi bem desenhado. Às vezes você não sabe se ele vai ser bem sucedido, porque vai depender de vários fatores. Mas você entrar com a ideia de que você planejou, de que não está tendo surpresas tão importantes, porque surpresas vão ocorrer, né? Se sempre tem, mas tem coisas que são mais esperadas, né? E tem essa questão preparado para lidar, a gente consegue lidar da melhor forma. E assim, a parte ali do início, ela de abertura de empresa, né? O que é MEI, o que é. Aí fica muito disso. Gente, será que eu me caracterizo em MEI? Eu não me caracterizo em MEI. Eu não sou microempreendedora individual. Nós não somos. A nossa categoria, ela não é. não é. Então, mas é o quê? É limitado, é microempreendedor? Como que funciona? Eu sempre sugiro, assim, a pessoa buscar um contador mesmo, né? No início eu nem tinha um contador. Eu também, Má, que eu, nessa minha labuta, digamos assim, eu percebi que não são todos também que entendem. Porque vai muito da área específica. E às vezes nós precisamos, não é só dele falar da parte fiscal. A gente precisa também de uma consultoria mesmo, de abertura, e com um profissional que entenda. Você, quanto enfermeiro, o que que a legislação diz que você precisa ter no seu estabelecimento? Né? O que compete a você? E aí é muita coisa. E quando nós estamos sozinhos, que nós vamos buscar, gente, daqui a pouco você não consegue entender mais nada. É muita legislação e você meio que se perde. E aí são processos que você fica parado. Eu fiquei parado um tempo porque eu estava esperando uma liberação de uma coisa para me partir para outra. Porque o contador tinha me orientado dessa forma. Sim. E foi aí e não era. Uhum. E aí eu me chateei, né? E falei, gente, como assim? Aí conversei com outros colegas, e outra colega que já tinha aberto em outro estado. Ela falou, não, Gil, não é dessa forma. Você já vai fazendo tudo em paralelo. Você não precisa para ir para o outro. Mas como eu não tive essa fala com o meu contador, ele também ele não sabia que eu estava com essa dúvida, que eu estava ali parada esperando, que já era uma coisa que não dependia da contabilidade. Era uma coisa de outro serviço, mas talvez se eu tivesse chego e ter falado, né, a minha dúvida, mas também passou batido. E aí isso acontece muito. E essa colega, né, ela é contadora, além de enfermeira, ela também é contadora de outro estado. Ela falou, não, Gi, isso é muito comum. Às vezes é o importante a gente encontrar um contador que ele já conhece um pouco de como é o fluxo no serviço de saúde. Para poder é diferente. Porque aquela coisa, é um universo de informação, é muita coisa. Dificilmente uma pessoa vai deter de tudo o que precisa. Mas
Mas então, assim, é isso, resumindo, né, o conselho seria realmente planejamento e segurança, que é a base de tudo. Você ser planejado, identificar o que que você precisa para abrir seu negócio, ter objetivo e entender do que você precisa a curto, médio e longo prazo é essencial. Sim. E assim, eu também sugiro sempre, se você não tem condições, né, de abrir o seu negócio sozinho. Ah, eu queria abrir uma clínica, mas eu não posso abrir uma clínica agora, né. Então começa pelo menos com um consultório, né, que é um pouco menos burocrático do que a clínica. Então você aluga um consultório já dentro de uma clínica, e aí você só vai se responsabilizar pelos os seus atendimentos, né, vai fazer o POP ali só dos teus procedimentos, porque o POP da clínica já vai existir, né, já vai ter. Então, eu acho que é por aí, né, primeiro iniciar realmente com o consultório. Eu apanhei muito, eu apanhei muito, hoje graças a Deus eu já tenho um acompanhamento com um contador, porque até a parte financeira mesmo, do que entra, do que sai, a conta da empresa era a mesma conta da minha. Quando eu via, tudo entrava no mesmo bolo, eu não sabia mais o que era dinheiro meu, o que era dinheiro da empresa. Então, tudo isso é conta. E realmente, nós não estamos nem pouco preparados para isso, né? E essa dica também de separar, né, o que é o Isso é seu. extremamente é gestão financeira, né. Ah, mas se eu for separar, não estou recebendo nada no mês. É isso. Então você não tem salário por enquanto. Tudo é da empresa. E assim vai, né? E é tão assim que nós temos que entender mesmo de gestão financeira, que eu apanhei tanto para precificar, tanto, porque nós, né, que vendemos o nosso serviço através e tem produtos ali que são utilizados, né. Não é precificar só baseado no valor do produto ou do que eu acho que vale, Sim. né, tem todo um cálculo. Alguém, né, fala assim: "Nossa, mas isso é óbvio". Mas quando a gente está começando, a gente já quer tanto precificar, É, dá-lhe o valor, né? é o valor, porque as pessoas já começam a perguntar: "E vai custar quanto tal procedimento?". E aí você já começa a pensar por alto e faz umas especulações de porcentagem que ainda não é o que remete à tua realidade. Porque a minha realidade é diferente da sua, que é diferente daquele outro que já está há muito tempo no mercado e já está bem-sucedido. De financeiramente, porque o custo ele envolve muita coisa, ele envolve o produto, ele envolve tua hora trabalhada, ele envolve quanto custa a tua hora empresa, e eu demorei um tempo. Até o ar-condicionado e a água e o cafezinho que o cliente toma, tudo isso tem que estar envolvido. Tudo ele vai associado no custo, né, tem os cálculos, aprendi a fazer agora. Eu confesso que ainda hoje eu sou um pouco ruim de cálculo, né? Eu aprendi a fazer, faço tudo em planilha, né, o custo do produto, o custo dos insumos e quanto que vai de insumo naquele serviço específico, quantas horas a empresa é naquele serviço. Então, já tem, né, um pouquinho de dias aí que eu consegui aprender isso, mas é porque é muita coisa para a gente aí. Então, por isso que eu falo que é importante planejar tudo antes, para que você consiga visualizar melhor o seu negócio e, quem sabe, ter resultados melhores logo de começo. E sempre também conversar com outras pessoas que já iniciaram, porque é aquilo, né? Aprendeu com o erro. Mas se a gente aprender a errar, já aprender com o erro do outro, é melhor. É melhor porque você já vai ver o que deu certo com o outro e o que não deu. Deu. E você já vai analisar para o seu cenário, né. No começo eu fiz, consultoria, uma mentoria, né, com uma profissional, assim, que eu super indico, que teve um pouquinho disso, que foi o que não fez eu iniciar tão às cegas, fez eu ter um pouco mais de noção. Cautela, né? É, mas é importante, assim, você realmente buscar a fundo o que você puder para você entender, porque é um outro universo, é diferente da nossa assistência é uma coisa,
Aí já é gestão, é uma outra situação. E não é gestão de Sistema Único de Saúde e nem outra coisa que nós estamos habituados, né? Empresarial, é negócio. Isso empresarial mesmo, é negócio, é gestão de negócio. Então, aqui nós temos duas realidades, né? Nós temos a enfermeira que teve um apoio ali, né? Buscou primeiro alguém para apoiar, e teve a outra que começou às cegas mesmo, né? Eu mesmo comecei do nada, assim. Falei, vou começar aqui. Aí fui no Sebrae, perguntei pro pessoal o que é que eu precisava. Eles me enviaram para outro lugar. Cheguei lá, perguntei pro pessoal. Então eu fui tipo às cegas mesmo. Saí de casa e falei assim, eu vou ali abrir uma empresa, né? Tanto que eu era MEI até um dia desses, né? Porque eu não realmente assim, eu falei, eu vou abrir MEI, que é as taxas mais em conta, né? Eu não sei como é que vai ser meus atendimentos. E agora não, agora eu já abri. Antes eu era só como se fosse um consultório dentro de uma clínica que já era de outra pessoa. E agora a gente também já está mudando para todo o processo de ME, e a clínica ser minha e da minha sócia. Então, já estamos com um contador, inclusive é uma pessoa de confiança que está acompanhando. Então, assim, temos. Óbvio que você tem que sempre procurar alguém ali para te ajudar, né? Procurar alguém que possa te mostrar o caminho. E não façam como eu, né? Que comecei tudo às cegas e fui aprendendo eu mesma, né? Aprendeu, e tem importante que seja. Mas é interessante mesmo que tenha um planejamento para que a gente consiga realmente ter um negócio mais organizado e, e veja o que está funcionando e o que não está funcionando. E o planejamento é bom porque você consegue visualizar, né, aonde você quer chegar, né? Porque como que você vai chegar em um lugar se você não tem o planejamento do que você precisa fazer para chegar até ali, né? E metas, né? O planejamento ele te ajuda a colocar metas. Até tal mês eu preciso desenvolver isso. No outro mês já é uma meta maior. Sim. E é o que te dá mais um estímulo também, né? Que você tem algo a ser alcançado. Exatamente. Gi, gente, agradeço muito a sua contribuição aqui, né, Gi? Foi muito gratificante tê-la aqui conosco, no nosso papo de enfermeiro empreendedor. Eu espero muito que daqui a um tempo a gente continue, né? Esse é o primeiro. E eu espero que a gente depois traga outras temáticas, quem sabe até no ramo da estética, né? De outras áreas. Falar um pouquinho de cada área também, que seria bem interessante. Nosso tempo é curto. E eu só quero agradecer sua disponibilidade e por dividir conosco um pouco da sua experiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau, Gi.